Alô, alô, Dibradores, está começando mais um DibradaCast. Aqui é o Caissara e discutir mata-mata é um retrocesso. Aqui é o 86 e depois que inventaram essa coisa de pontuação aí, o Palmeiras nunca mais foi campeão. Por que será, né, 86? Será que é um complô pro Palmeiras não ser campeão nunca mais? Cara, eu acho que é teoria da conspiração, Illuminati, aliado ao Ricardo Teixeira, essa porra toda aí prejudica o Palmeiras, né, mano? O que prejudica o Palmeiras é ele existir, isso que realmente prejudica o Palmeiras. Mas bom, Dibradores, estamos aqui, eu e 86 dessa vez, sozinhos aí, porque o Aguiar tá fazendo o que o Aguiar, 86? Cara, tem muitas especulações a respeito dele, né? Tipo, falaram, ele diz pra gente que tá estudando, mas falaram que ele vai fazer uma cirurgia de mudança de sexo aí. É verídico isso, será? Eu acho que o passado do Aguiar indica que isso é possível, né? Porque muitas vezes ele tem aqueles comportamentos estranhos, podemos dizer assim, né? E alguma coisa desse tipo não me espantaria, né? Mas vamos lá, né? Mas isso não vai impedir dele continuar a fazer o programa quando ele voltar, até porque a gente não tem preconceito nenhum, cara. A gente aceita todo mundo, inclusive o Aguiar. Isso, aí a gente já conta com a primeira participação feminina no programa, né? Lógico, com certeza. Isso aí é o mais importante de tudo. Mas bom, galera, a gente vai falar essa semana sobre os pontos corridos. Vamos datar o nosso programa, a gente está gravando esse programa em 2015 e tivemos recentemente o título do Corinthians aí, o terceiro título do Corinthians na era pontos corridos, e a gente vai argumentar aí porque o Corinthians foi campeão há 3 rodadas, né? Faltando 3 rodadas para acabar o campeonato, e fica aquele comentário, principalmente na mídia, né? Porque campeonato pontos corridos não tem graça, isso e aquilo, e a gente vai discutir aí, vai entender um pouco sobre o Campeonato Brasileiro aí, quando começou, né? Como era antes dos pontos corridos, toda essa discussão aí, a nossa opinião sobre o assunto aí, se deve continuar, se não deve. E, claro, a gente convida vocês, após escutar o nosso debate, a mandar sempre aquela mensagem pra gente nos nossos contatos aí que a gente vai passar na sequência. Mas antes, a gente vai pros recadinhos do último cast aí, que foi sobre os jogadores, as promessas que não deram muito certo. A gente vai deixar uns recadinhos aí. É isso aí, Caissara. Essa semana aí, né, a gente, de novo, né, não conseguiu cumprir a promessa aí do programa semanal, mas, enfim, né, conseguimos cumprir de colocar um programa no ar aí, né? Tá difícil. Então, o ouvinte não pode reclamar de irregularidade, porque a gente vem mantendo, assim, um nível de falhas, né, constante. Então, pelo menos de regularidade, o ouvinte não pode reclamar. Isso aí eles não podem reclamar, né? Tipo, a gente sempre tá falhando aí, e com a falha nós não falhamos. Boa. Pouca redundância. Mas enfim, o Caissara, a gente recebeu alguns e-mails aí dos nossos ouvintes aí reclamando sempre da regularidade do programa, né? Isso aí a gente até brincou, mas a gente sabe que é um pecado que nós estamos cometendo aí. Mas é por conta do final de ano, muita correria, né? Imagina, as pessoas pensam que nós não trabalhamos, nós ficamos só coçando, o que não é mentira, né? Mas a gente, de vez em quando, tem que fingir que trabalha um pouquinho. Certo? Não tem que enganar um pouco aí, mas a culpa é tudo do Aguiar, ele não tá aqui pra se defender, então a gente joga a culpa nele mesmo. Certo. Então vamos lá, o Teotônio, ele é daqui da cidade de Ferraz de Vasconcelos, aqui do lado, né, de São Paulo. Ele é palmeirense, ele reclamou que eu, como palmeirense, deveria ter citado o atacante Betinho, que fez o gol da final da Copa do Brasil de 2013 contra o Coritiba, e o Betinho era uma nova revelação do Palmeiras. Eu acho que o Teotônio fez isso em tom de brincadeira, né? Porque o Betinho, ele pode ser tudo. Ele pode ser um cara legal, um cara bacana, ajudar o próximo, mas é ruim pra caramba, viu? Eu nem lembro desse Betinho, não dá nem pra dizer que ele foi uma promessa, porque eu não me lembro dele. Ele fez o gol, o Marcos Assunção cobrou a falta, a bola raspou na cabeça dele, e foi a única coisa, acho que foi a única coisa que ele fez de importante, de relevante no mundo do futebol, foi isso. Ele, não me lembro, ele não joga no Brasil, assim, nos últimos, pelo menos nas divisões. Não, acho que ele só jogou no Palmeiras, realmente. Ele, de outros times, eu
eu não vou... Quer ver? Eu vou colocar até aqui, ó, porque a gente tá com tempo hoje, só tá nós dois. Hoje tem tempo aí, a gente pode falar sobre o sentido da vida, tem bastante... Questões filosóficas, ontologia, pra onde enfim. vamos, né? Toda essa parada. Ó, vamos lá, ó. Tem até aqui, ó. Carlos Alberto Santos da Silva, mais conhecido como Betinho. Ele jogou depois do Palmeiras em 2012, certo? Aliás, eu errei aqui, vai. Tem um disclaimer aqui já. Eu falei que o Palmeiras ganhou, ele fez o gol em 2013, foi em 2012. Perdão os torcedores. Foi o ano do rebaixamento, como você vai esquecer, 86. Isso, foi um ato falho. Em 2012 ele jogou pelo Palmeiras. Ele, segundo aquele site confiabilíssimo lá, o Wikipedia, ele jogou 18 partidas, fez 2 gols, sendo um desses na final. Depois ele jogou no grande Boa Esporte por empréstimo, depois no Avaí por empréstimo, Santa Cruz e, segundo aqui o site, ele tá falando que o último ano ele jogou no Paysandu. Grande Betinho. Tá rodando aí, tá jogando do lado do Pikachu, né? Cara, pode ser, né? Será que ele tá tomando muito choque? Nossa, baduntos. Mas bom, eu recebi alguns e-mails da galera torcedora do Santos, que eu, como santista, né, declarado, disse que o Robinho foi uma promessa que não vingou, mas na verdade não foi exatamente isso que eu disse. Eu apenas disse que na Europa o Robinho deixou aquém, né? Se você separar a carreira do Robinho em duas partes, né? Quando ele jogou no Santos e quando ele jogou na Europa, são totalmente distintas, né? No Santos ele foi líder, capitão, vencedor, fez muitos gols e tal, mas na Europa ele ficou devendo, e eu acho que todo mundo concorda. Então, só pra galera não pegar no meu pé, o que eu disse é que não disse que o Robinho não é bom jogador, não é craque, nada disso. Eu disse que na Europa ele ficou devendo, e pra mim é bem claro isso, né? Agora, quanto à passagem dele no Santos, foi excepcional, ponto. Não tem muito que discutir sobre o assunto, e perdoe se eu ofendi alguém aí com meus comentários sobre o Robinho. Eu sou muito fã do Robinho, isso não muda esse fato. 86. Legal. Então, a maioria dos e-mails foram referentes a isso aí. E com a nossa falta também, né? Mas tá valendo, gente. A gente vai tentar manter uma regularidade aí pra fazer um programa da hora aí pra vocês. É isso aí, galera. Com o final do ano a gente vai conseguindo administrar algumas coisas aí e sobrando mais tempo pra gente gravar o cast e publicar e tal. E vocês vão ficando com um programa cada vez melhor aí, eu diria. E torcer pra volta do Aguiar aí, porque ele infelizmente faz falta. Ou não, 86. Cara, faz sim. O Aguiar, apesar de ser um cara desagradável, né? Um cara mal educado, um cara que não respeita o próximo, enfim, ser todos esses adjetivos negativos aí. O Aguiar é um cara aí que é da família, né, cara? Ele ajudou a criar o Dibrada aí, não tem por que ele ficar de fora aí. E vamos falar de pontos corridos versus mata-mata? Vambora. Bom, ouvintes dibradores, estamos aqui para falar essa semana sobre pontos corridos e mata-mata, né? Qual é a sua preferência? E a gente vai explanar um pouquinho antes de a gente entrar focado nesse assunto aqui. Eu queria relembrar com vocês, né? Provavelmente se você acompanha futebol hoje, aí você tem mais de 18, 19 anos, você chegou a pegar um pouco da fase pré-pontos corridos. Por quê? A partir de 2013, começou-se a ser disputado o torneio de pontos corridos no formato que a gente conhece hoje. Na época, se eu não estiver muito enganado, o primeiro campeonato foi em 2003, que teve o Cruzeiro como campeão, e ele era disputado por 26 clubes. E o que aconteceu nesse campeonato? Caíram 4, subiram 2, no próximo ano a mesma coisa, até chegar aos 20 clubes, que é o formato mais usado no mundo, né? E considerado mais próximo do ideal, e a partir daí foi que caem 4, sobem 4, e todos os anos assim. Antes, cara, 86, o Campeonato Brasileiro era uma zona, literalmente, porque cada ano era disputado de uma forma. Não sei se você se lembra, mas a gente chegou a ter finais em 3 jogos e com vantagem de
de resultados iguais, era uma salada. Eu lembro que o Palmeiras chegou a perder a final em 98, empatando 2 jogos de 0x0 com o Vasco da Gama. Então, 97, perdão, de novo, acabei errando a data de novo, foi 97. É tão longe, né, que o Palmeiras ganhou alguma coisa que fica até confuso, né, lembrar, né, faz tanto tempo. Mas nessa vez nem ganhou, né, perdeu, né, a final, mas o Palmeiras tinha um time bom e o Edmundo, fazendo um adendo aí, o Edmundo jogou barbaridade em 97. Mas, então, era um campeonato totalmente imprevisível, porque você tinha uma forma de disputa, cada ano mudava, né? Em 2002, aí, que foi o último campeonato de pontos antes dos pontos corridos, né? Você tinha lá um primeiro turno que jogava todo mundo contra todo mundo, em turno único, né? Aí classificavam 8 e fazia as quartas, semifinal, né? Como foi. E acontecia coisas do tipo que aconteceu com o Santos e São Paulo, né? Que o São Paulo liderou o campeonato com folga, assim, né? Foi muito bem e tal. Aí o Santos se classificou, cara, na Bacia das Almas. Eu me lembro que o Santos perdeu o último jogo e só se classificou porque o Gama ganhou do Coritiba. O Gama já rebaixado ganhou do Coritiba. E o Santos acabou conseguindo, mesmo com derrota, ficar em 8º lugar. E daí foi para ser campeão, né? Fez uma campanha, uma fase final espetacular, né? Eliminou Grêmio, Corinthians e São Paulo, né? E conseguiu... Não nessa ordem, né? Não, a oitava de final foi o São Paulo, né? Ganhou os 2 jogos, inclusive. A semifinal ganhou do Grêmio na Vila por 3x0 e perdeu a volta por 1x0. E na final ganhou os 2 jogos também, 2x0 e depois 3x2. Mas só pra galera entender, né? Aconteceu esse tipo de coisa. O São Paulo pontuou não sei quantos pontos na frente do Santos, assim. E a única coisa que ele tinha de vantagem era jogar o segundo jogo em casa, né? E em caso de 2 resultados iguais, semelhantes, né? Não é nem iguais, porque não tinha aquele gol marcado, né? Mas se na soma dos gols das 2 partidas fosse empate, ele se classificaria, né? Digamos que ele tinha um 6x0, ele começava o confronto com 6x0, né? Bem irrisório a vantagem, né? Então, mas você vê que fica um campeonato tão longo e tão importante, você não pode, na minha opinião, né? Você não pode colocar um critério tão errado, assim, né? Fica muito desigual, na minha opinião. Tanto é que se você pegar em 2003, se você pegar, você não vai ter nem tanto número de campeões, ó. Se você tem o Cruzeiro, o Corinthians, o São Paulo, o Fluminense, Flamengo 2003, e Cruzeiro. E Cruzeiro, ó, você vai ter acho que 5 campeões diferentes de 2003 até 2015, né? Você não tem uma grande variedade. Se você pegar de 2002 para trás, você vai pegar Palmeiras, Botafogo, Grêmio, Vasco, Atlético Paranaense, você vai ter uma variedade de clubes que ganharam, né? Então você vê que esse sistema de pontos corridos, ele tende a ser mais justo, né? Ele tende a ser mais justo, ele vai beneficiar aquela equipe que se planejou melhor, que tem os bastidores vamos dizer, mais justo, né? Mais estruturado, exato. Eu acho isso, né, pelo menos. Mas apesar de que vai ter essa discussão também da final, né? De você atrair o público pro estádio, você chamar a torcida, você fazer aquela final com mais emoção. Porque esse ano mesmo, a gente tá aqui na época que o Corinthians ganhou o Campeonato Brasileiro de 2015 e você vê que a final foi no dia da semana. Aliás, a final não, o jogo que o Corinthians se sagrou campeão foi no dia da semana. Não teve a emoção que teria uma final exata, né? Você concorda com isso? Não, questão a emoção, é evidente, não há nem o que discutir, né? Você tem um mata-mata, né? Que nem a gente tá a vias da Copa do Brasil aí de acontecer, né? Mas o fato é que existem vários formatos, né? Na temporada nacional a gente tem o campeonato estadual, né? Que cada estado faz o seu formato, mas acho que todos, até pela quantidade de datas não ser muito grande, você tem que fazer uma forma de mata-mata. Você já tem aí o primeiro mata-mata do ano. Você tem a Libertadores, que tem a primeira fase de grupos, depois vem para o mata-mata também. E a gente agora tem a Copa do Brasil e a Sul-Americana. Olha quantos torneios mata-matas você tem.
E agora, outro ponto, não é possível que só o Brasil esteja errado, né? Tipo, o mundo inteiro joga pontos corridos, né? Todos os principais campeonatos do mundo, aí, todos os campeonatos da Europa, a Espanha, a Inglaterra, todos eles, o torneio nacional é pontos corridos, é até com 20 clubes, acho que, se eu não me engano, só a Alemanha que são 18, mas não muda muito o enredo. E você pode ver também que não muda também os campeões, né? Você pega na Itália, sempre são 3, 4 times que disputam, e quando é isso, na Espanha é pior ainda, são 2 e às vezes aparece uma zebra lá, um Atlético de Madrid. Acho que nos últimos 10 anos, o único campeão que não foi Real Madrid e Barcelona foi o Atlético de Madrid. Foi em 2014, né? E aí você pega, por exemplo, nesse mesmo país, né? Por exemplo, você pega a Espanha, onde eles fazem aquela Copa do Rei lá, eles colocam um time, acho que até da terceira divisão. Sempre aparece um time, um Albacete, um União de Las Palmas, enfim, esses times de menor expressão que aparecem na final, né? Porque você vê que é um campeonato que é mais uma loteria, né? É mais democrático, né? Ele é mais democrático e ele vai, às vezes ele não vai premiar a equipe que é mais estruturada e que se planejou melhor. Vai ser uma coisa mais de sorte, né? Porque não digo nem sorte, eu diria que é momento, porque assim, se você pega 2 times desequilibrados, né? Você pega o time A e o time B, sendo que o time A é muito melhor que o time B. Se ele jogar 10 vezes, a tendência é que esse time A ele faça mais pontos, né? Ele ganhe 8, ele ganhe 7 vezes desse time B. Só que quando você coloca isso no mata-mata, seja em 1 ou 2 partidas, pode acontecer qualquer coisa, cara. Essas partidas que ele não venceu, dessas 10, podem cair nesse mata-mata. Não sei se você tá entendendo o que eu tô querendo dizer, né? Não, a probabilidade. O acaso, né? Isso, o acaso, ele ganha uma probabilidade maior de acontecer, porque pode acontecer. Um jogo de futebol, né? A gente cansou de ver aí, pode acontecer uma expulsão, um pênalti marcado ou não marcado. Uma bola na trave. As possibilidades são enormes. Isso acontecer em uma partida decisiva ali, muda o campeonato, né? Muda a tendência, né? É a mesma coisa, né, Caio, que aconteceu na Supercopa da Espanha, que ocorreu faz pouco tempo, que o Barcelona perdeu, né? Foi do Atlético de Bilbao. Isso. Que é um time de uma expressão bem pequena lá na Espanha, né? Ele é um time médio, é um time médio. Isso, ele é um time médio, ele é famoso pela cidade que ele está situado, porque Bilbao é uma cidade importante na Espanha, até historicamente falando, mas o time em si não é grande coisa. Então, 86, como você vê que o mata-mata pode ser surpreendente? Porque esse time do Barcelona é só o time que foi campeão de tudo, né? Que disputou na temporada anterior. Tanto é que o pessoal estava até discutindo se deveria ter a Copa da Espanha, né? A Supercopa da Espanha, porque ela é disputada entre o campeão da Copa do Rei, né? Que seria equivalente à Copa do Brasil, e o torneio nacional, né? Que é o campeão espanhol. O Barcelona ganhou os dois, inclusive a Copa do Rei foi em cima do Atlético. Mas mesmo assim, eles fizeram esse torneio de abertura de temporada e aconteceu isso aí. O time de Neymar, Messi, acho que até o Neymar não jogou, que estava machucado, Suárez e tal. Ele perdeu, tomou um cacete no jogo de ida, 4x1, 4x0 ou 4x1, não me lembro. E acabou perdendo, né, a competição. Foi curioso. O que acaba acontecendo, talvez, também, não é nem questão do... tem a questão do acaso também, mas a questão também do jogador do Barcelona não tá com aquele tesão de jogar, né, cara? Você pega o jogador, já ganhou tudo, enfim, já fez o que tinha que fazer. Aí ele entre essas, obrigado a jogar um campeonato que não vai... que o outro time não deveria estar disputando, porque ele ganhou. Então, realmente, eu acho que não devia ter essa Copa. Porque o outro time, a gente vai voltar, não vai ser polêmico, mas é a mesma coisa de você colocar um time que não tem Libertadores para disputar o Mundial, né? Mas aí você tá fugindo muito do assunto, você tá querendo arrumar uma causar forma polêmica. De qualquer forma, colocar o Corinthians e o Mundial de... Não é esse o objetivo desse cast, pelo menos, né? Vamos voltar a falar da questão dos pontos corridos. Mas eu entendi o que você disse, né? O mata-mata, ele causa essa improbabilidade, né? Tem todo esse contexto de ser surpreendente. Mas, cara, eu acho que é indiscutível que o melhor time tem que ganhar o campeonato. E o pontos corridos, a tendência é que isso aconteça.
e ele tende a premiar, né, o time mais estruturado. Pra você ver como é curioso. De 2003 para cá, são acho que 13 campeonatos disputados. Todos os campeonatos foi vencido pela região sudeste do Brasil, né? Foram 3 títulos pro Cruzeiro, 3 títulos pro São Paulo, 3 títulos pro Corinthians, 1 do Santos, 2 do Fluminense e 1 do Flamengo. A Série B conta? Não, aí o Palmeiras vai ajudar o Sudeste, né? Aí você tá querendo, você ouvinte, mas o Caissara tá sendo barrista, né? Só quer que a região Sudeste ganhe. Não é isso. A questão é, a região Sudeste possui uma economia melhor e, consequentemente, os times têm um aporte financeiro melhor e conseguem, assim, ter um privilégio para você conseguir recrutar jogadores, contratar. Enfim, a estrutura dos times da região Sudeste aqui, por esse poder aquisitivo, acaba sendo um pouco melhor e, consequentemente, tem times mais bem estruturados. E tá aí o reflexo, né? Não é à toa que são campeões. Não tô dizendo que os outros estados do Brasil são precários, não é isso. A gente tem excelentes estruturas nos outros estados. Aí, Paraná mesmo, o Atlético Paranaense possui uma estrutura fantástica. O Sport vem fazendo campeonatos fantásticos e tal, mas ainda tá aquém da região Sudeste aqui. E com a Copa do Brasil, você já pode acontecer qualquer coisa, que é o torneio de mata-mata, né? Recentemente, o Sport ganhou do Corinthians, o Coritiba chegou em finais aí consecutivas. A gente já viu o Et Jundiaí na época, era o Paulista Jundiaí campeão, o Santander campeão em cima do Flamengo. A Copa do Brasil é um torneio imprevisível por ser mata-mata. E eu acho que você ter 2 torneios, por exemplo, você teria a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro disputado em mata-mata, ficariam 2 torneios iguais. Você não concorda? Seria muito esquisito, né? Você diferenciar até a forma que os 2 campeonatos são, né? O peso deles seriam meio que equivalentes. Seria esquisito. Primeiro citar até um dado histórico da Copa do Brasil. A Copa do Brasil nem sempre foi disputada nesse molde, sempre foi, mas na questão dos gols, antigamente, se eu não me engano, você tinha que fazer 3 ou 4-0 na casa do adversário, né, nas primeiras rodadas, para você eliminar. Hoje, com 2-0, você já elimina, o que eu acho errado. Eu acho que você deveria ter os 2 jogos independente do resultado, a não ser que fosse um resultado elasticíssimo, né? Você fizesse 5-0. Agora, eu acho que 2-0 dá para reverter, sim. Eu acho que é errado e você acaba tirando os times da região norte, da região nordeste. Eu acho que isso prejudica eles. Muito bem. Entendo. Eu acho que você, como torce pro Palmeiras, você tem esse pensamento de defender time pequeno, né? Mas, bom... Não tem nada disso, não. Eu acho que tem que ter o respeito pelos times do norte. Mas, por exemplo, você vai jogar... Vamos colocar o time grande e vai jogar contra o time do Nordeste aí, sei lá, de qualquer estado que não tão relevante no futebol. Você vai lá, ganhou de 2-0, cara. O time vir aqui e reverter, cara, a chance é 0 praticamente, né? A força que eles teriam de fazer um resultado em casa para vir aqui e reverter, eles perderam, que é o fator campo, fator torcida. Se eles não conseguiram com esses ingredientes aí, sem esses ingredientes ainda piorou. Mas é questão de ponto de vista. Só acho que é uma forma de você eliminar jogos desnecessários, né? Porque seria muito difícil uma inversão de placar. Mas só para rebater a sua opinião. O pessoal do norte e do nordeste vai concordar comigo e vai achar que tem que ter outro jogo, sim. Independente do placar. Se for 10-0, tem que ter outro jogo pra vir aqui e passear, né? Passear, nem que porra. Palmeiras também foi passear um monte de vez. Por isso que você tem esse pensamento. Eu entendo essa sua empatia com esses times, 86. Mas a questão, assim, agora falando bem sério, assim, a questão da Copa do Brasil é uma questão discutível e vamos deixar para outro programa, assim, a gente pode fazer até um programa especial da Copa do Brasil. A questão do Campeonato Brasileiro, eu acho que é justo você fazer um campeonato de ponto corrido, só que eu também não abro mão da emoção. Eu acho que você ter uma final é importantíssima. Eu sou a favor de ter um campeonato com 2 turnos e o campeão de cada turno se enfrenta na final, né? Como acontece no torneio do Rio de Janeiro, né? A Taça Guanabara e a outra taça é a Taça Rio. Rio. Se a gente for errado, os cariocas podem mandar e-mail para nos criticar. Mas, apesar de toda a bagunça que é o Campeonato Carioca, né? Que a gente
ouve falar e a gente lê a respeito, eu acho que o molde que eles fazem é até mais organizado do que o Paulista, né? O Campeonato Paulista também é uma bagunça todo ano que a gente tá vendo aí. O Campeonato Paulista é ridículo mesmo. Todo ano muda regulamento, enfim, mas segue o seu raciocínio sobre a possibilidade de uma forma de disputa. Sim, eu acho que você, adotando esse método, você não ia tirar o mas modo de justiça do claro campeonato. Aí, o método 86, repita, por favor. Seria semelhante ao Campeonato Carioca. O campeão do primeiro turno contra o campeão do segundo, e os rebaixados seriam os dois na soma, né? No agregado. Isso. Os dois rebaixados seriam a soma dos dois turnos. Eu acho que você teria uma final, você ia contemplar os times que foram justos, que foram estruturados, que tiveram as suas campanhas feitas de maneira satisfatória nos 2 pontos, e eu acho que ia ser uma final, ia ser bastante legal, né? Assim, a minha visão é essa. E no caso, se um time ganhasse os 2 turnos, seria campeão direto. Não precisava nem ter, né? Não, nem ter. É uma linha de raciocínio interessante, porque você premiaria, né, os 2 times que mais pontuaram nos 2 turnos. Se um time conseguir fazer o feito de vencer os 2 turnos, ele seria campeão direto, e você preservaria a emoção daquele jogo final, né, onde a atenção está voltada para o time, né, para o jogo que vai definir realmente o campeonato. Só que você cria, fazendo um contraponto, 86, você cria um problema para o time que foi campeão no primeiro turno, porque a gente tem um calendário no futebol brasileiro que é diferente do europeu, e a gente acaba perdendo muitos jogadores do campeonato. Então, o time que foi campeão no primeiro turno, ele pode perder jogadores, né? Porque ele conseguiu ir bem nesse turno. Então, a tendência é que chame a atenção de times e perca jogadores. Aí ele vai para a final, né? Esse jogo decisivo, com o time que foi campeão no segundo turno, sendo que esse time que acabou de ser campeão está muito mais embalado, está entrosado. Você acha que isso seria justo? Bom, aí é um problema de cada time, não venda seus jogadores. Aí eu não tô. Eu tô aqui, eu já cedi o meu método, que eu pensei durante muito tempo, para o Marco Polo adotar. Agora, você quer que eu seja economista também? Eu vejo o planejamento do time, cada um com seus problemas. Mas o 86, eu já dei a ideia, agora resolve, né? A gente tem não, um eu tô plano. brincando, não, tem, claro, eu tô fazendo uma brincadeira aqui. Tem essa questão também, mas é que a gente vai entrar em outro mérito também da concorrência desleal dos clubes europeus, né? Da vulnerabilidade que os clubes brasileiros têm de ceder jogadores nessa época do ano, que não deveria ser feito, né, cara? Você não devia ceder jogador na metade do ano. A gente vai entrar na questão do calendário europeu, que devia se adequar ao brasileiro, ou, muito mais provável, vice-versa, né? O brasileiro se adequar ao europeu. Enfim, é complexa essa questão. Mas, assim, tem essa questão que você colocou, que é importante também. Eu também não tinha pensado nisso, mas eu acho que esse método seria mais interessante na forma de disputa, daria mais emoção. Na minha opinião, eu acharia legal. Então, acho que é até para ser estudado, mas eu prefiro ainda a forma atual. Porque é sem graça para quem perdeu, meu amigo. Para quem não é campeão, é sem graça mesmo. Mas você quer que o campeonato seja legal? Trabalha direito, conquiste os pontos e seja campeão. Você acha que o torcedor do Corinthians... Ou então, conte com a ajuda da arbitragem. É importante. Não, mas você acha que o torcedor do Corinthians está preocupado que tem campeonato ainda para ser disputado e já tá tudo definido? O torcedor do Corinthians tá mega feliz. Bateu no São Paulo aí, o estádio lotado, fez festa com time em reserva e tudo, mas, cara, o negócio é chato para quem perdeu. Para quem é campeão é legal pra cacete, e se você quer ser campeão, trabalhe direito, conquiste os pontos e seja feliz, cara. Esse discurso aí de que, é sem graça, repito, é sem graça para quem perdeu. Para quem é campeão, para quem fez as coisas direitinho, para quem se planejou, para quem tem uma estrutura, é muito legal. E se você quiser ter esse sentimento no final do campeonato, aí não ficar choramingando porque o formato é isso, porque o juiz roubou, trabalhe direito e conquiste o título. Porque ficar chorando aí, falando, reclamando, pondo a culpa em terceiros aí, isso sim é chato, isso sim é sem graça, 86. Eu continuo colocando a culpa no juiz. Mais fácil, né? Mas menos trabalho colocar a culpa no juiz, né? Não, a questão realmente, o Corinthians esse ano foi
Não teve jeito, né? Falar do Corinthians que a gente é anticorintiano mesmo, não tem jeito, mas o Corinthians esse ano ele foi a equipe que mais a equipe que mais se superou, né? A gente acaba atribuindo a arbitragem a alguns erros, mas isso todos os clubes são beneficiados e são atrapalhados pela arbitragem, isso aí é comum, né? A gente tem essa rixa contra o Corinthians, mas o Corinthians realmente foi a equipe mais bem preparada. O Tite, acho que dessa vez ele já tinha confirmado que era um bom técnico e dessa vez ele só teve que reafirmar. Ratificou, né? Isso aí, porque o Tite hoje é um dos melhores treinadores do mundo, com certeza. As pessoas com certeza olham ele lá fora como um treinador que um dia pode até trabalhar em alguma seleção importante ou na Europa. Não é para qualquer um que ele fez, não. Então, 86, pra você ver, você elogiou o trabalho do Corinthians, tem que ser elogiado mesmo. Agora, suponhamos que o Campeonato Brasileiro desse ano fosse disputado de forma mata-mata aí, e o Corinthians fosse disputar, sei lá, contra o quarto colocado. Vamos resumir o campeonato aí. Não, ia colocar o quarto colocado, mas ia ser o São Paulo, não ia ser uma comparação legal, né? Vamos colocar o oitavo, colocar o Cruzeiro aqui. Digamos que o Corinthians vai jogar, a partir de agora, o campeonato entra numa fase de mata-mata e o Corinthians vai jogar contra o Cruzeiro. Você consegue cravar, assim, com toda a certeza que o Corinthians... Não, nunca. Não dá, cara. Além do mais, que o futebol brasileiro ele tem um ingrediente a mais, que tem muito time grande, assim, time de camisa pesada, assim, porra. Em São Paulo a gente tem 4 times fortes. Eu tô falando em camisa. Você vai falar, o São Paulo já não é mais a mesma coisa. Não tô falando isso. Tô falando, assim, time de tradição, de camisa. A gente tem 4 times em São Paulo, a gente tem 4 times no Rio de Janeiro. A gente tem os 2 times do Sul, os 2 times de Minas, e você coloca alguns outros times aí com um pouco menos de expressão, mas também, principalmente quando joga em casa, são terríveis, né? Que é o time do Nordeste lá, o Sport. Cara, você não consegue cravar assim que em um mata-mata um time muito superior vai ganhar do outro. E, porra, você jogar o trabalho que o Corinthians fez assim numa partida mata-mata, na minha opinião, seria injusto. Tô pegando o Corinthians porque a gente tá falando disso em 2015, né? E o ano que o Corinthians foi campeão, mas se você pegar o líder do campeonato, que disputou mais de 30 jogos e se credenciou como o primeiro, para ele disputar em condições iguais contra um time que fez 20 pontos a menos, 15 pontos a menos, é injusto. E, na minha opinião, o futebol tem que ser o mais próximo da justiça, tem que ser o melhor tem que vencer, para ser um campeonato mais interessante, o 86. Além do que, tem outros torneios mata-mata que a gente vai ter esse tipo de emoção, como a Libertadores, os estaduais e a Copa do Brasil. Não, eu ainda continuo com a minha opinião de que tem que ter uma final. Bom, aqui o ponto não é nem convencer ninguém, é mais pra gente discutir e cada um expor sua opinião. E você, ouvinte, a gente convida você a expor a sua opinião, a gente faz a leitura de e-mail no próximo programa. Eu vou aproveitar meio fora do nosso patrão, que a gente faz isso na entrada, até passar os nossos contatos para você estar conversando com a gente aí via e-mail 86, contato@dibrada.com.br, nosso e-mail, né? Isso, exatamente. Importante, se você entrar lá no dibrada.com.br, lá tem os links das nossas redes sociais aí, Twitter, Facebook, Instagram, para você falar com a gente aí e ter sua opinião lida nos próximos programas. Hoje, 86, como a gente está gravando o programa sozinho, já que o Aguiar nos abandonou, seria interessante a gente ouvir a opinião de outras pessoas, né? Você fez uma publicação aí, compartilha com a gente. Certinho. O pessoal aqui tem um grupo no Facebook, que é um grupo até bem legal, assim, o pessoal discute bastante, né? É bem sugestivo o nome do grupo, é Futebol e Zoação, e realmente é isso, o pessoal fala de futebol e zoa bastante. Eu fiz uma pergunta aqui, escrevendo simplesmente pontos corridos ou mata-mata, e nem faz pouco tempo que eu publiquei, nem tantas pessoas responderam aqui, mas a gente vai falar o nome de quem respondeu. A Ingrid Machado, ela falou assim, mata-mata, bem mais emocionante. O Rômulo Rodrigues, ele colocou aqui, mata-mata, porque aí ele justificou falando que pontos corridos você conhece o campeão na 18ª rodada. E a Ingrid respondeu para ele assim, aí não tem graça nenhuma, né? Então os dois concordam que isso é o mata-mata. O Lucas Diniz colocou mata-mata e o Augusto Torres também colocou mata-mata. Então
pelo menos no grupo de futebol e zoação, a gente até mandou uma ação aí, o pessoal do futebol e zoação, o pessoal majoritariamente colocando que prefere o mata-mata. Então, 86, a gente tira duas conclusões aí, que o pessoal gosta mais de mata-mata e que ninguém é corintiano, né? Porque unânime assim, eu duvido que o corintiano hoje tenha esse pensamento. Eu acho muito difícil. Talvez no próximo ano, se o Corinthians não for campeão, ele pode ter esse pensamento aí. Eu continuo com o pensamento de que é legal, é chato pra quem perdeu. Pra quem é campeão é legal pra caramba. Então, pra mim ainda tá chato. Mas porque o 8B é palmeirense, né? A gente tem que fazer trazer pro contexto, né? Por que ele acha chato? Porque hoje, honestamente, qual é a chance do Palmeiras ser campeão de torneio de ponto corrido, né? É zero. O Palmeiras há anos aí vem lutando pra não cair e ser campeão da Série B. Eu acho que é mais fácil o Palmeiras deixar ser rebaixado logo e disputar o tri da segunda ano. Não. Isso não vai acontecer, até porque esse ano, o ano que vem, 2016, é nosso. A gente vai ser campeão dessa bagaça. E eu até falo, na próxima semana vai ter o confronto entre Palmeiras e Santos. Eu já cravo aqui que o Palmeiras vai ganhar de 3-0 em casa. De quem? Vai ganhar de quem? Do Santos, né? Piada, melhor piada do programa. Toca o Baduntes daí, por favor. Não tem piada nenhuma aqui. Mas bom, galera, a gente deixou as nossas impressões aí, a nossa opinião sobre o programa. Esse programa ficou um pouco mais curto que o normal, porque, porra, ninguém quer ficar ouvindo eu e o 86 ficar falando aí por 2 horas seguidas, né? Nosso formato comum tem a presença do Aguiar. Se você não conhece nosso podcast, se esse é o primeiro podcast nosso que você está escutando, entra lá no dibrada.com.br, lá tem todas as edições. Se você gosta de podcast, você usa algum tipo de agregador de podcast, assina nosso feed para receber novos programas, novas edições. E a gente toda semana, ou não, estamos aqui, né, 86? Nem toda semana, mas quem sabe se o pessoal começar a ouvir mais, a gente se entusiasma mais e começa a fazer mais programa. Programa podcast, né, que se deixa bem claro. É bom deixar explícito, né? Mas então, galera, a gente agradece a audição de todos. A gente reforça o convite aí para curtir, né, comentar com a gente aí através das nossas redes sociais, escutar nosso cast, falar com a gente através das redes sociais e mandar o que você acha que o Aguiar está fazendo. Eu acho que é uma boa enquete para deixar pra galera, né, 86? Exato, pessoal. Pode mandar aí falando qual que é a parada do Aguiar aí, essa ausência dele, porque ocorreu por quê? Qual é o fato? Qual que é, né? Fica essa pergunta no ar, né? Quem será que vai responder, né? A resposta mais criativa na semana que vem vai ganhar nada. Não vai ganhar nada. Vai ganhar um beijo do Aguiar. Opa, aí o pessoal pode até se interessar, né? De praia e carnaval, hoje no pé do morro tem ensaio geral. Eu quero ver gol. Não precisa ser de placa, eu quero ver gol. 2 dias sem dormir, chega domingo de manhã, fica difícil passar. Sem um banho de mar, tem a distância, a lotação. Tumulto então, tô no favelinha. Peguei fora da linha, meia Copacabana é o